Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre como trabalhar com dados de ticks no âmbito do MetaTrader 5, ou seja, na linguagem de programação MQL5, tá? Bem, a gente precisa, antes da gente começar a trabalhar com dados de ticks, a gente precisa entender basicamente o que são esses ticks, tá? Então a gente está vendo aqui o Times and Trades, para quem não tem domínio do termo técnico, né? Então, assim, esse histórico de negócios ocorrendo aqui em tempo real, em diversas ferramentas, isso aqui é conhecido como Times and Trades, ou seja, ele mostra para a gente cada negócio que é executado no mercado, tudo bem? Então, isso daqui, de novo, né, é conhecido em inúmeras ferramentas como Times and Trades. A gente tem aqui o book de ofertas, tá? E à medida em que negócios vão ocorrendo, então a gente tem o Times and Trades aqui passando com os dados dos negócios ocorrendo, tá? Então a gente vê aqui a hora, né, o minuto, o segundo e até o milissegundo da execução do negócio, tá? Então realmente o MetaTrader traz para a gente essa precisão também de milissegundo para a gente conseguir ver aqui, no caso, os negócios ocorrendo, tudo bem? Esses dados que vocês estão vendo aqui, pessoal, passar na tela, né, no Times and Trades, são dados que ocorrem, que são acessíveis no âmbito da linguagem de programação MQL5, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, olha, no candle, no gráfico do preço, né, o último preço 64.390 mais ou menos, e se você olhar aqui para o negócio mais recente, vocês vão ver que o negócio mais recente ele sempre bate realmente aí com o último negócio que está ocorrendo no mercado, tudo bem? Então, na verdade, para cada candle, né, pessoal, onde o preço se movimenta, o que a gente não vê, digamos assim, dentro da barra é justamente esse histórico, esse total de ticks que a gente chama, né, de negócios que vão ocorrendo dentro de cada barra, tudo bem? Então, assim, existe toda uma escola de operação na bolsa chamada de tape reading, alguns chamam de fluxo de ordens, outros chamam de tape reading, tá, pessoal? Mas, enfim, essa escola de fluxo de ordens, né, de tape reading, ela faz justamente uso disso daqui, né? Não é do histórico de candles, isso aqui é basicamente análise técnica, né? Então, assim, quem faz uso realmente aqui do fluxo de ordens é essa escola aí de tape reading, tá? Então, é importante que a gente saiba, primeiro, alguns conceitinhos básicos e principalmente como ter acesso a esses dados, tá? Bem, quais são os conceitos básicos, pessoal? O conceito básico é o seguinte, definição de tick, vamos entender o que é um tick. O tick é toda a movimentação que ocorre na ponta do book de ofertas, tá? Então perceba o seguinte, olha, mesmo que você não tenha, né, uma alteração no preço, mas basta uma simples alteração no volume para que você tenha um tick, tá? Então, o que é na prática um tick, né? Um tick, pessoal, é o seguinte, ó, olhando para a chamada ponta do book, ou seja, o que é a ponta do book? É o melhor preço de venda e o melhor preço de compra, tá? Então, isso é o que a gente chama de ponta do book. Então, se houver uma mudança de preço na ponta do book, ou se houver uma mudança, né, no volume do book na ponta do preço, tá? Isso daqui é o que a gente chama de tick. E aí, pessoal, o que acontece? A gente sabe que alguns negócios, por exemplo, como os negócios diretos, eles não passam pelo book de ofertas, né? Então, o próprio RLP, que atualmente está muito em voga, né? Que é esse sistema de provedor de liquidez que as corretoras estão oferecendo hoje no Brasil, faz com que inúmeros negócios diretos ocorram. Tá? Então, assim, o negócio direto, ele também é considerado um TIC, tá? Então, o que é um TIC? Um TIC é todo negócio, independente se é um negócio de agressão compradora, agressão vendedora, ou se é um negócio direto, ou uma mudança no volume ou no preço da melhor oferta de compra ou da melhor oferta de venda, tá? Então, tem muita gente que não domina exatamente o conceito de TIC, tá? Mas, de novo, o TIC, ele olha para o volume da melhor oferta de compra, para o volume da melhor oferta de venda. Olha também para o preço da melhor oferta de compra, para o preço da melhor oferta de venda. E também ele olha o que, pessoal?
toda vez que sai um negócio novo, isso daqui é chamado de tick, tá? Então, o que faz com que um tick ocorra? De novo, um novo negócio, uma mudança de preço no melhor oferta de compra ou na melhor oferta de venda, ou uma mudança no volume da melhor oferta de compra ou da melhor oferta de venda. Então, isso tudo é tick, tá? Isso tudo é tick. Então, na nossa aula, nosso intuito é justamente aprender como trabalhar com dados de tick, tá? Então, eu preciso justamente fazer o quê, pessoal? Eu preciso saber, via programação, capturar o último negócio e capturar essas alterações aqui na ponta do book, tanto de preço quanto de volume no book de ofertas, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de tick, que é agora o nosso, digamos assim, objeto de estudo para a gente poder entender o que está ocorrendo dentro do candle, né, pessoal? Então, esse histórico de negócios, esse histórico de ticks que está ocorrendo aqui dentro da barra, dentro do candle. Tudo bem? Independente de como você chame barra ou candle. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é o que a gente chama de tick e são dados perfeitamente possíveis, tá? No MetaTrader 5, pessoal, nós temos aí algumas restrições, como vocês já devem ter percebido, tá? Uma das restrições, que inclusive é uma das grandes críticas do MetaTrader 5, é que o book de ofertas do MetaTrader 5, ele é um book o quê, pessoal? Ele é um book sintético e não analítico. O que é um book sintético, pessoal? O book sintético é aquele book onde eu pego todas as ordens, tá? Sejam elas de compra ou de venda, em um determinado nível de preço, e a gente agrega todas aquelas ordens, pessoal, ou seja, somando o volume de todas aquelas ordens, tudo bem? Ordens de compra ou ordens de venda. Então, assim, eu não tenho como no MetaTrader 5 ter o chamado acesso ao book analítico. O que é o book analítico? É aquele book, pessoal, de ofertas, preço a preço, ordem a ordem, tá? Então, isso aí realmente no MetaTrader nós não temos, tá? E por conta da gente não ter book analítico, só o book sintético, é que no MetaTrader 5 a gente não tem o quê? A gente não tem acesso a qual corretora realizou oferta de compra, qual corretora realizou oferta de venda, ou qual corretora agrediu na compra, qual corretora agrediu na venda, tá? Então, assim, nomes de corretoras, que para muitos, digamos assim, é uma condição sine qua non para a gente realizar estratégias ou estudos baseados em tape region, realmente nomes de corretoras nós não temos, pelo menos até a versão atual do MetaTrader 5, nós não temos ainda, tá? Pode ser que a MetaQuote implemente no futuro, nesse momento aqui, no ano de 2019, ainda não temos. Lembrando, pessoal, que quando a gente gravou o primeiro curso de programação, lá em 2015, tá? Nem Times and Trades o MetaTrader tinha, tá? Em 2015, o MetaTrader não tinha Times and Trades, tá? Então, o Times and Trades ele só foi criado realmente aí em 2017 ou 2018, se eu não me engano, tá? Então, agora, em 2019, a gente consegue gravar um curso, né, falando sobre Times and Trades, mas no curso original nem existia Times and Trades, para vocês terem ideia, tá? Então, o MetaTrader, devagarzinho, ela tá... a MetaQuotes, né, e o MetaTrader estão meio que se adequando para utilizar dados de bolsa de valores. Então, pode ser, quem sabe, que, né, no futuro próximo a MetaQuotes acabe implementando aqui também os nomes de corretoras e a gente vai ter até uma informação mais rica, digamos assim, para a gente poder trabalhar com o MetaTrader 5, tudo bem? Então, a princípio, esses são os dados que a gente vai estudar. O que a gente precisa agora, então, é entender como capturar esses dados através da linguagem MQL5, ok? Bem, tudo começa, pessoal, para a gente trabalhar com dados de ticks, né? A gente vai declarar uma variável chamada MQL, né? Olha aqui, pessoal, toda vez que você digita MQL com M maiúscula, né, você tem acesso aqui a todas as structs padrão da linguagem MQL5, tá? Então, a gente vai fazer uso aqui da struct MQL tick, e aí eu vou simplesmente colocar agora tick. Então, para que todo mundo entenda, né, pessoal? Acho que a essa altura do campeonato a gente já sabe diferenciar que MQL tick é o tipo do dado e tick é o identificador da variável, tá? É a mesma coisa, acho que eu já dei vários exemplos aqui para vocês, né, pessoal? Int idade, né? Então, int é o tipo, idade é o identificador. Então, a mesma coisa aqui, né? MQL tick é o tipo do dado e tick é o identificador da variável, tudo bem? Então, é o mesmo esquema desse int idade, né? Nós temos aqui o tipo e o identificador. Portanto, o tipo MQL tick, identificador tick, tudo bem? Então, se a gente buscar aqui, pessoal, o help do MetaEditor, a gente vai ver o seguinte, olha, essa estrutura, né, MQL tick, ela tem
as seguintes informações aqui dentro, tá? Nós temos, olha aqui, ó, nós temos o time, portanto, dentro da struct mql-tick eu tenho acesso ao horário em que o tick ocorreu, tá? Fora isso, eu tenho acesso ao bid, ao ESC, ao last, ao volume. Então, o que é o bid? Muita gente confunde, né, pessoal? Bid é o quê? Bid é a melhor oferta de compra. Isso é bid, tá? O que é ESC? ESC é a melhor oferta de venda, né? Então, ESC está aqui, bid está aqui embaixo. Então, pela struct mql-tick, você tem acesso a isso daqui, né? Ao preço, a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda. Você tem acesso também ao last, ou seja, ao último preço negociado. Você tem acesso também ao volume, ou seja, a esse volume do último negócio que ocorreu, além do MSC, ou seja, do milissegundo da execução do tick, você também tem acesso, né? É porque a MetaQuotes, pessoal, ela diferencia, né? Digamos assim, a hora do milissegundo. Então, ela meio que quebra esse horário aqui em duas partes. A hora e o milissegundo a gente consegue acessar aqui de forma separada, né? Você consegue ter acesso aqui também, pessoal, ao chamado flag. O que é o flag? O flag é basicamente a forma com que a MetaQuotes utiliza para identificar se o último negócio foi o quê? Uma agressão de compra, como vocês estão vendo aqui em azul, buy, né? Se foi uma agressão de venda, no caso aqui você vai ter um sell, né? Quando é uma agressão de venda. E quando você tem uma linha verde, significa o quê, pessoal? Um negócio direto no âmbito do MetaTrader 5, né? Por exemplo, verde aqui, olha, esse monte de verde, isso aqui são negócios diretos identificados no âmbito do MetaTrader, tá? Então, nós temos aqui a flag identificando qual é o tipo do negócio, tudo bem? Então, assim, e o volume real que foi implementado recentemente, né? Então, esse volume aqui é para a gente poder, digamos assim, né? Ver qual é o preço de last atual com maior precisão. Então, assim, pessoal, a gente vai entender isso aqui, como é que funciona. Na hora que a gente for imprimir aqui o debug, né, o valor da variável, você já vai entender como é que funciona isso daqui, ok? Então, só para todo mundo entender que via a estrutura mql-tick, a gente de fato consegue ter acesso a todas essas informações, né? De novo, ao horário, né, a flag, no caso, ao last do preço, ao volume do último negócio, ao bid e ao ESC, tudo bem? Então, a gente consegue ter acesso a todas as informações básicas no que diz respeito a essa lógica de ticks, tudo bem? Então, como que a gente faz para, digamos assim, jogar informações de tick para dentro da minha variável tick, tá? Então, a gente vai fazer uso aqui, pessoal, da função nativa da linguagem MQL5 chamada symbol info tick. Tá? Então, essa função symbol info tick, vamos buscar aqui, pessoal, a ajudinha. Olha só, a função ela é do tipo booleana, tá? E ela recebe dois parâmetros. Ela recebe o nome do ativo, para quem eu quero o tick, e para qual variável os ticks serão copiados, tá? Então, olha aqui, tipo da variável mql-tick e aqui o identificador. Por coincidência, também tick, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai copiar os dados e capturar o retorno, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, symbol info tick. De qual dado eu quero obter os ticks? Então, underline symbol, todo mundo já sabe, significa o quê? Ativo corrente, né? E para onde eu gostaria que os dados fossem copiados? Para a minha variável tick, que eu declarei ali em cima, tudo bem? Portanto, de novo, a função, symbol info tick copia os ticks do ativo corrente para a variável tick que eu declarei aqui na linha número 12, tudo bem? E aí o que acontece? Obviamente que eu preciso capturar o retorno disso aqui para saber se os dados foram copiados. Então, ao invés de a gente fazer assim, ó, bool, né, result igual a symbol info tick. Então, se resultado for igual a true, ou seja, verdadeiro, aí a gente faz o quê? Processa a lógica operacional. É lógico que eu cometi vários erros aqui, né, pessoal? Na verdade, isso aqui não é uma boa prática de programação, né? Se a própria função symbol info tick, ela é uma variável booleana, né, o retorno dela é booleano, é só olhar aqui na documentação, né? O retorno da função symbol info tick é booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Então, ao invés de fazer toda essa parafernália que eu fiz aqui, comparar o retorno de uma função booleana com true dentro de um if, isso aqui não existe, né, pessoal? Eu posso simplesmente fazer o quê? Eu posso pegar a função direto, né, apagar isso daqui e colocar dentro do meu if, ou seja, se o dado foi corretamente copiado, eu venho aqui e processo a lógica operacional. Então, eu vou dar aqui um print,
para a gente poder capturar, por exemplo, o bid e o ask, tá? Então, print, vamos lá, bid, quem é o bid? O bid, para eu poder imprimir o valor do bid, basta colocar o seguinte, ó, tick, e aí, pessoal, como é uma struct, como é que eu acesso, né, os métodos, os elementos da struct? Apertando o ponto. Então, tick, ponto. E quando eu aperto o ponto, eu tenho aqui os valores, ó, tick, ponto, eu quero, no caso, o bid, beleza? Além do bid, o que mais que eu quero? Eu quero, por exemplo, o ask, né? Então, aqui dentro, eu vou colocar aqui o valor do ask. Como é que eu faço para acessar o valor do ask? Basta colocar tick, ponto, e eu acesso o método ask, aqui da minha struct mqltick. Eu compilo, tá? Depois que eu compilo aqui o meu programa, eu faço o quê, pessoal? Eu jogo para dentro da pasta, né? Aqui no MetaTrader eu atualizo, e agora sim, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Vai ser bem rápido aqui, mas vamos lá. Dados de tick, atualmente está o quê? 305 com 310. Então, quando eu rodo, olha que legal, pessoal. Bid, 104,305. Ask, 104,310. Tudo bem? Ou seja, essa variável, né, mqltick, né, ou seja, a variável tick do tipo mqltick, copiada pela função symbol infotick, me trouxe aqui o resultado, de novo, da melhor oferta de compra e da melhor oferta de venda. Tudo bem, pessoal? Então, com isso daqui, eu acesso o dado, né, da melhor oferta de compra, da melhor oferta de venda. Vamos rodar de novo para ver? Agora o book está lá 280,85. Está aqui, ó, 280,85. Então, ele realmente captura de forma bem rápida os dados aí para gente. Tudo bem? Então, é assim que eu capturo os dados do bid e do ask. Bem, fora isso, vou pedir para imprimir alguma outra coisa aqui, né? Vamos pedir para imprimir, por exemplo, a hora do último negócio. A hora do último negócio foi... Aí eu venho aqui e coloco tick, ponto. Aí tem aqui, pessoal, tick.time, tá? Então aqui eu vou compilar, substituir. Aqui no MetaTrader eu vou atualizar e eu vou limpar a área de impressão e vamos lá. A hora do último negócio está ali, ó, 17h38:09. Tudo bem? Se eu rodar de novo, ó, 17h38:16, né? 15, 16 aqui, tá vendo? A questão, pessoal, é que eu não tenho o milissegundo, tá? Então vamos entender agora como é que a gente captura o milissegundo do tick. Então vamos lá. O milissegundo do último tick, do último negócio, foi... Bem, quando eu acessar aqui o método, pessoal, a opção, né? Tick ponto. Aí nós temos aqui o time MSC, tá? Ou seja, time na precisão de milliseconds, de milissegundos. Vamos ver o que vai ser impresso aqui, tá? Eu vou compilar, eu vou substituir e vou atualizar. Olha que interessante. Quando eu rodo o script, eu tenho um número muito estranho, tá? Olha lá, o milissegundo do último negócio foi... Aí eu tenho esse número aqui, pessoal, olha, 15, 711, 611, 418, 13. Você vai bater o olho nisso daqui e vai falar, caramba, né? E que número é esse aqui? Obviamente não é o milissegundo que eu estou olhando, né? Porque o milissegundo que eu estou olhando aqui, pessoal, na tela, ele tem o quê? Ele tem simplesmente 3 casas decimais de precisão, enquanto que aqui tem esse número gigantesco, né? Pois bem, pessoal, para quem não tem uma base de programação, o que é esse número gigantesco? Esse número gigantesco é o que a gente chama, pessoal, em linguagem de programação de Unix Timestamp, tá? O que é o Unix Timestamp, pessoal? O Unix Timestamp, digamos assim, é uma forma em linguagem de programação, tá? Não é exclusivo de MQL5, tá? Mas em linguagem de programação, o Unix Timestamp ele serve para quê? Para mostrar para a gente uma hora com um padrão pré-determinado. E que padrão pré-determinado é esse, pessoal? O padrão pré-determinado por trás aqui desse formato de Unix Timestamp é o que, pessoal? É quantos segundos ou milissegundos transcorreram desde o dia 1º de janeiro de 1970.
tá? Então, Unix Timestamp é digamos assim, um formato de data-hora que começa no dia 1º de janeiro de 1970, tá? Isso aqui é padronizado e você consegue a qualquer momento pegar um valor de Unix Timestamp e converter de volta para, digamos assim, para data-hora no formato que a gente conhece tradicionalmente, tá? Então, assim, não se assustem, não está errado. O que a gente tem que fazer é o quê? É converter esse Unix Timestamp no formato corrente, tá? E como que a gente converte para o formato corrente? No MetaTrader, a gente pode utilizar, pessoal, o seguinte, ó, se a gente colocar datetime, tá? Se a gente colocar datetime, né, e abre e fecha parênteses, em linguagem de programação, nós estamos fazendo o que a gente chama em linguagem de programação de cast explícito, tá? O que é um cast explícito? Um cast explícito é quando você converte explicitamente uma variável dizendo qual é o tipo daquela variável, tá? Então eu estou, assim, assumindo o risco para o meu compilador, né, para o meu programa, de dizer que o resultado dessa variável é do tipo datetime. Tá? Então, o cast explícito, digamos assim, é o próprio programador que assume o risco de dizer qual é o tipo da variável. Tá? Então, no caso aqui, eu estou correndo o risco de dizer que essa é uma variável do tipo datetime. Então, se eu compilar, depois de fazer esse cast explícito, substituir, atualizar e rodar, vamos lá, pessoal, dados de tick, olha só, né? O milissegundo do último negócio foi wrong datetime. Por que wrong datetime, pessoal? Porque a variável datetime do MetaTrader, ela só aceita precisão até segundo. Ela não aceita precisão de milissegundo. Tudo bem? Por isso é que o MetaTrader não consegue fazer essa conversão. Então, se o MetaTrader não consegue fazer essa conversão, pessoal, qual é o segredo para a gente conseguir trabalhar com milissegundo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o segredo. Ó, eu tirei o cache explícito de datetime, tá? E agora a gente vai voltar para a versão antiga. Eu vou atualizar, deixa eu apagar aqui a tela rapidamente. E agora vamos entender aqui como é que funciona. Eu vou rodar de novo, tá? E a gente vai pegar esse número aqui agora. Olha, 17.711, blá, blá, blá. Primeiro, pessoal, resumindo a história para vocês, o que é o milissegundo, ele sempre vai ser os 3 últimos números, tá? Então, o 571, ele representa para a gente aqui o milissegundo da operação, tá? Mas eu quero pegar esse número e mostrar para vocês, fazer uma conversão de Unix Timestamp para a hora atual, para vocês verem exatamente qual que é a hora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na internet, no Google, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui e pedir um Unix Timestamp Converter, ou seja, eu quero um conversor de Unix Timestamp, tá? Então você tem vários conversores de Unix Timestamp disponíveis de forma gratuita na internet, tá? Eu vou pegar o primeiro disponível aqui para ver o que vai. Bem, pessoal, esse aqui então é um site, né? Unix Timestamp Converter. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse número, deixa eu só copiar esse valor aqui, pessoal, direto do log. Aqui, esse é o número, então copiar, deixa eu jogar no Notepad aqui rapidinho, colar o número e esse é o número que me interessa, tá aqui. Então, recortei o número, vamos lá no site para fazer a conversão e eu vou colocar aqui no site o número, tá? Portanto, qual é o timestamp que eu quero converter? É esse copiado do MetaTrader, tá? Então, eu vou pedir para converter e quando eu faço a conversão do timestamp de Unix, olha que legal, pessoal, tá? Esse timestamp aqui, nós temos, ó, é equivalente, deixa eu ver, para variar, ele também não converte com precisão de milissegundos, tá, pessoal? Não tem problema. A gente vai tirar os 3 últimos números, ou seja, o milissegundo eu já sei que é 571, tá? E vou fazer a conversão, tá lá a conversão, pessoal, dia 15 de outubro de 2019, às 17h42, tá? Então, o milissegundo fica aí, no caso, por conta desses 3 últimos números, tudo bem? Portanto, esse número sem o 571 corresponde em Unix Timestamp a 15 de outubro de 2019, 17h42, né? Ou seja, 5h42 da tarde, tá? E o milissegundo fica por conta aqui, então, do 571, tudo bem? Então, pessoal, é engraçado, né? Porque na documentação da MetaQuotes, se a gente analisar aqui a documentação, lá na documentação ele vai falar que é o milissegundo, mas na verdade não é o milissegundo, né?
é, na verdade, a hora inteira, inclusive com o milissegundo, tá? Então, aqui, a hora inteira, inclusive com o milissegundo. Portanto, se a gente quiser pegar o milissegundo, é literalmente os 3 últimos dígitos, tá? Então, se a gente rodar o script, sempre os 3 últimos dígitos, ó, 780, coincide aqui no caso com o milissegundo do último tick, tudo bem? Então, é assim que a gente pega, digamos assim, os dados do último tick, né? E todos esses dados aqui da struct, voltando aqui, a gente consegue pegar. Bem, vamos analisar rapidamente aqui a questão das flags, tá? Vamos entender como é que funcionam flags no MetaTrader 5, tá? Então, a gente já viu a hora, o BidAsk, o último negócio também, né? Então, deixa eu só pegar aqui esse BidAsk. Se eu quiser ter acesso aqui ao last, né? Basta colocar assim, last, a gente coloca tick.last e a gente tem acesso ao último negócio. Então, mesmo esquema de sempre, substitui, atualiza, limpa a hora de impressão, roda, tá? Olha que legal, tá? O last, ó, 285, tá? E o bid, 280. Pessoal, aqui a gente tem que fazer uma análise bem simples, olha só. Se o último negócio foi a 285, tá? E o book, no momento do negócio, estava 280 com 285, então o último negócio só pode ter sido o quê? Uma agressão compradora, concorda? Porque o último negócio saiu em cima do ESC. Então, assim, né, nem sempre é assim, não, sempre é assim, tá? Mas o ideal é pegar, na verdade, se a agressão foi compradora ou vendedora, pelo flag, tá? Eu vou explicar para vocês como que a gente faz para trabalhar com flag. Mas, a princípio, pessoal, a gente já consegue deduzir, né? O último negócio foi em cima do vendedor. Portanto, isso daqui é uma agressão compradora. Então, aqui no flag, esse negócio sairia como buy, né? Ou seja, foi uma agressão compradora, tá? Da mesma forma, se a gente rodar aqui um outro aqui, deixa eu só limpar aqui, deixa eu pegar, olha, 200 e... tem que limpar a área de impressão, perdão, vamos tentar pegar aqui no momento de agressão vendedora, tá difícil, só estão comprando. É o last 255, só agressão compradora, pessoal. Mas quando tiver uma agressão vendedora, ficar rosa, ó, deixa eu ver se eu consegui capturar, não consegui capturar, que beleza. Finalzinho de pregão, esse povo só tá comprando, deixa eu ver se eu consigo capturar, não tô rápido o suficiente. Opa, agora que eu consegui. Então, eu acabei de conseguir, pessoal. Tá aqui, ó. 240 com 250. Finalmente eu consegui aqui no finalzinho, né? Eu consegui, olha só. Então, aqui o que nós temos? Olha, o bid a 240, né? O last a 250 e o último negócio, de fato, foi uma venda, o valor está lá 240. Então, o último negócio saiu no comprador. Então, se o último negócio saiu no comprador, essa é uma agressão vendedora, tá? Então, assim, dá pra gente estimar dessa maneira, tá? Programaticamente falando, nós teremos o seguinte, né? Vamos colocar o seguinte, né? Se tick.last, vamos colocar assim, tick.last for maior ou igual a tick.esc, tá? Depois eu explico o motivo desse maior ou igual, é uma agressão compradora, tá? Agora, se, vamos colocar assim, tick.last for menor ou igual a tick.bid, a gente tem uma agressão vendedora, tá? Então, só um princípiozinho básico, bem básico, digamos assim, de tape reading no âmbito do MetaTrader 5, tá? Vamos colocar só uma conclusão aqui, print, agressão compradora, né? E aqui embaixo a gente vai colocar um print, agressão vendedora, não é isso? Então vamos só comentar aqui a hora, deixa o milissegundo eu vou comentar também, e aí a gente vai compilar, só um minutinho, eu vou substituir, atualizar, limpar a área de impressão e vamos rodar isso aqui. Rodando, olha lá, pessoal, agressão compradora, tá vendo? Ó, last 210, ESC 210, agressão compradora. Vamos rodar de novo, agressão vendedora, olha lá, last 190, o bid estava 190, então aqui a gente já consegue identificar se a agressão é comprador ou vendedor, tá? Então, pessoal, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? If, else, e a gente vai dar aqui um else de todo mundo. Então, else, a gente vai colocar aqui, a gente vai colocar assim, print, vamos colocar assim,
último caso, negócio direto. Tudo bem? Ou seja, se o TIC for maior ou igual a ESC, comprador, né? Agressão compradora. Se o TIC for menor ou igual a LEST, agressão vendedora. Do contrário, é um negócio direto. Então a gente usa essa estrutura de if e else aí para a gente poder identificar se a agressão foi compradora ou vendedora, tá? Bem, pessoal, faltam alguns segundinhos aí no caso para fechar o mercado. Dificilmente a gente vai conseguir aí pegar um negócio direto, tá? Eu estou tentando aqui, faltam 10 segundos. Eu acho que não vamos conseguir identificar um direto. Não vai passar um direto, faltando 10 segundos aí, né? Então, beleza. Eu acho que agora fechou o mercado. Pronto. Opa, será que eu peguei um direto? Agora fechou. Eu acho que eu não consegui capturar esse direto aqui. Deixa eu ver, vendedora. Acho que não tem nenhum direto aqui na minha lista. Tá? Mas a princípio, pessoal, se tiver um direto, é assim que a gente vai identificar o negócio direto. Tá? Então a gente tem como rodar isso aqui tique a tique para identificar se a agressão é compradora, vendedora ou se o negócio é direto. Tudo bem? Então assim, pessoal, é que a gente tem acesso a dados de tique e principalmente, né, de uma forma bem rápida, a agressão se ela foi compradora ou vendedora. Bem, vamos colocar aqui agora, para terminar o módulo, trabalhando com as flags, tá? Como é que funcionam essas flags aqui de tique do MetaTrader, tá? Então a gente vai pegar e vai colocar o seguinte, ó, print flag do último negócio, tá? E se você olhar aqui, pessoal, o último negócio foi vendedor, né? Vamos colocar aqui, agora acabou de entrar em leilão, o último negócio foi uma venda de 10 contratos a 104.215. Então, flag do último negócio, a gente vai colocar o seguinte, ó, tique.flags, tudo bem? Então, a gente vai compilar, deixa eu só limpar a área de impressão aqui, né? O tique do último negócio, tique.flags. Eu vou substituir, depois eu venho aqui, atualizo, e agora eu peço a flag do último negócio. Olha só que interessante, tá? Flag do último negócio, olha só, o negócio foi vendedor, né? Agora, aqui, quando eu peço as flags, ele me traz um número, não é isso? Que número é esse aqui? O número que ele me traz é o número 4, tá? Então, como que a gente transforma a flag em uma interpretação, tá? Então, primeiro vamos entender aqui quais são essas flags, tá? Symbol info tick. Deixa eu só pegar aqui quais são as flags. Aqui, ó. Aqui estão as flags, né? Então, nós temos aqui, ó, tick flag bid, tick flag ASCII, last, volume, buy ou sell. Então, aqui na flag, a gente consegue saber quais informações, tá? A gente consegue saber se o último negócio se o último tick foi meramente uma alteração de bid, né? Se o último tick foi uma alteração de ASCII, se o último tick foi uma alteração de last, né? Ou se foi uma alteração de volume, ou se foi uma compra, ou se foi uma venda. Tudo bem? Então, é assim que a gente identifica, na verdade, essas são todas as opções de flag que o MetaTrader dá para a gente, tá? Agora, como que a gente transforma esse número em flag? A gente vai ter que entender agora, pessoal, o que a gente chama de bit mask, tá? Então, para a gente poder trabalhar com flag, é importante entender o que são bit masks, tá? Então, provavelmente eu tomo um certo tempo para explicar para vocês o que são bit masks. Então, trabalhar com flag, pessoal, envolve entender o que são bit masks, tá? E eu vou passar para vocês aqui a ideia básica por trás dos bit masks, tá? E aí, depois que eu passar a ideia básica por trás dos bit masks, eu vou mostrar para vocês como que a gente usa bit mask em conjunto com flag, tá? Bem, qual que é a ideia básica por trás de um bit mask, pessoal? É o seguinte, imaginem vocês como é que fala? O esquema binário de números, tá? Então, a gente só tem o quê? Zeros e uns, né? Então, como é que a gente faz para transformar isso aqui em bit mask? Olha só, imaginem vocês que eu tenho os seguintes valores inteiros, né? Então, vamos colocar val1 é igual a 1, vamos colocar assim, val2, deixa eu colocar aqui val2, val3, val4, val5, tá? E nós temos aqui o número 1, o número 2, o número 4, tá? O número 8, o número 16.
Então, por que nós estamos utilizando esses números aí 1, 2, 4, 8 e 16, tá? Eu estou fazendo uma rápida explicação sobre bitmasks para que vocês, dadas essa explicação de bitmask aqui, vocês entendam como que a gente trabalha com flags, tá? Então, o bitmask é o seguinte, pessoal. Da onde vem o número 1? O número 1 vem de 2 elevado a 0, tá? Então, 2 significa o quê, né? É o valor binário, no caso aqui, primeira opção, né? Então, da onde vem o número 2 aqui? Vem 2 elevado a 1. De onde vem o 4? 2 ao quadrado, né? De onde vem o 8? 2 ao cubo. E de onde vem o 16, pessoal? 2 à quarta, tá? Então, os bitmasks, eles vão crescendo exponencialmente, né? 32, por exemplo, a 2 à quinta e por aí vai, tá? Pessoal, o mais interessante é o seguinte, tá? Se eu tenho uma flag cujo valor é 4, tá? Se eu tenho uma flag cujo valor é 4, pelo sistema de bitmasks, a única opção disponível, né, para que a flag seja 4 é o valor número 3, ou seja, o valor val3 ele tem uma flag igual a 4, então significa que a flag é igual a val3, tudo bem? Agora, se nós tivéssemos uma flag igual a 5, olha que interessante, pessoal, 5 nesse sistema de flags, ele só pode ser igual à soma do número 4 com o número 1. Então, se a flag for igual a 5, ele é ao mesmo tempo val3 e val1. Ou seja, flag, pessoal, é sempre um valor somado de todos os bitmasks, tá? Então, se a flag é igual a 5, isso significa que ele é, ao mesmo tempo, o número 4 e o número 1. E se a flag for igual a 6, pessoal? Se a flag for igual a 6, as únicas opções possíveis para você ter o número 6 é o seguinte, ó, se você somar 1 com 2, dá 3. 8 já passou de 6. 4 é menor do que 6. Então, as únicas opções para uma flag ser 6 significa você somar os valores 2 e 4. Então, nesse caso, a gente tem aqui o que, pessoal? Que a flag é ao mesmo tempo val3 e val2, tá? Então, esse sistema de bitmasks é um sistema extremamente inteligente. Imagine vocês que eu passe para você uma flag de número, por exemplo, 14. Cara, uma flag de número 14, a única opção para que a flag tenha número 14 é o seguinte, olha só. Se você pega 8 e soma com 4, eu tenho 12. Se você pega 12 e soma com 2, eu tenho 14. Então, se a flag for igual a 14, eu tenho ao mesmo tempo a variável val2, val3 e val4 sendo assumidas pela flag. Tudo bem? Então, assim, pessoal, você nunca vai ter número repetido com o sistema de bitmasks. Vocês podem fazer qualquer exercício, tentar qualquer número aqui, que vocês nunca vão pegar um número repetido, tá? Por exemplo, e se a flag for igual a 15, tá? E detalhe, todos os números aqui, eles acabam passando pelo sistema de bitmasks, tá? Então, se a flag for igual a 15, nós temos a soma de 8 com 4, com 2 e com 1, né? 8 e 4, 12. 12 com 2 eu tenho 14, 14 com 1 eu tenho 15. Então, se a flag for igual a 15, a flag ela assume os valores de val 1, 2, 3 e 4 ao mesmo tempo, tá? Então, aqui no caso, quando você tem um número impresso aqui pela flag, por exemplo, o número 4, se eu só pedir, olha aqui agora, a flag do último negócio foi 0, tá? Então, no caso, o que eu tenho, pessoal? Nesse caso, o flag número 4 ele só pode ter sido o val3, né? Agora, se o último negócio for igual a 0, o que nós temos aqui, pessoal, né? Nós temos o seguinte, nós temos, na verdade, que nenhum dos valores acima pode ser associado ao último tick. Moral da história, isso aqui foi um leilão de fechamento, né? Então, no leilão de fechamento, a gente não tem nenhuma das flags associadas, tá? Por fim, para a gente poder entender cada um dos valores das flags, vamos tirar a dúvida se flag e bitmask tem alguma coisa a ver um com o outro, tá? Então, o que eu vou fazer para entender a flag? Eu vou pegar aqui em MQL tick, tá? Eu vou pegar essas flags aqui, tá? Então, vamos entender agora, pessoal, quais são os valores, ó. Deixa eu só copiar aqui. Deixa eu limpar um pouquinho esse lixo que eu tenho aqui, pessoal. Vocês já vão entender como que eu sei qual é o número de cada flag, tá? Então, se são apenas essas flags aqui de opção, vamos entender aqui agora, ó. Print. Vamos ver o valor de tick flag bid. Ó, o valor de tick flag bid é igual a, tá aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tick flag bid, tick flag ASCII, cada uma tem um número, tá? E elas não vão se repetir, né?
Só um minutinho. Tick flag bid, ASCII, last. Eu vou deixar isso tudo aqui para vocês poderem consultar depois, né? Tick flag volume, tick flag by, tá? E por fim, tick flag cell. Então, tick flag cell. Isso? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa área de bitmasks aqui, vai ficar para vocês depois, né, na documentação. Mas eu quero imprimir cada um dos valores dessas flags aqui, tá? Então, pessoal, limpando a área de impressão. Eita, que eu sempre pulo aqui. Jogando para a pasta certa, ele vai pedir para substituir e eu vou agora atualizar e rodar. Olha lá que legal. Tick flag bid 2, tick flag ASCII 4, last 8, volume 16, by 32, cell 64. Tá? Então é exatamente nesse mesmo esquema que eu mostrei para vocês aqui, tá? Ele vai até, no caso, 2 elevado a 6, portanto ele vai até 64, tá? Portanto, aquela hora que a gente pediu para imprimir a flag e o número da flag foi o número 4, isso significa o quê, pessoal? Tick flag ASCII, ou seja, aquela foi uma flag que houve apenas o quê? Houve apenas uma mudança no melhor preço de venda. O ASCII é o melhor preço de venda e não o bit, tá? Então, tick flag ASCII significa o quê? Houve apenas uma mudança. Ou seja, a gente está falando da alteração no volume do book, né? Por exemplo, de 324 para 329, por exemplo. Ou foi uma inclusão ou uma remoção de volume do book, não importa, tá? Mas se o tick for tick flag ASCII, significa o quê? Que houve apenas uma mudança no volume da melhor oferta de venda, tudo bem? E se tivesse acontecido uma agressão compradora, tá? Se tivesse ocorrido uma agressão compradora, aí o tick flag seria o quê? O tick flag já 32, tudo bem? Então é diferente mudar o volume no book de, por exemplo, ocorrer um negócio de agressão compradora, tá? Então assim, só para a gente poder entender, pessoal, como que é a relação entre tick, né? Entre flag e a chamada relação de bitmask que a gente usa com bastante frequência em linguagem de programação, tá? Então isso aqui é uma forma inteligente de você fazer com que uma mesma variável assuma, por exemplo, múltiplos valores, tá? No primeiro momento pode parecer complexo, com o tempo vocês vão entender, pessoal, que isso daqui é uma mão na roda, você consegue ver todas as situações que ocorrem, né, com apenas poucas flags, né, vendo que realmente várias situações podem acontecer ao mesmo tempo. Nesse caso, você soma as flags para você ter o valor final da flag com mais de um valor possível para a mesma variável, tudo bem? Então, assim, é um sistema de flags bem inteligente. Isso aqui não acontece apenas com acesso a dados de tick, tá? Existem vários outros esquemas de flag e bitmasks no MetaTrader 5. O que importa realmente é que você saiba utilizar esse sistema de flags no MetaTrader. Tranquilo, pessoal? A princípio é isso. A gente ainda tem mais uma aulinha para falar sobre tick, né? Mas eu vou ficar por aqui, eu já tomei muito tempo, foi uma aula bem extensa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido como que funciona o sistema de ticks no MetaTrader 5. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.